Olá, meus jovens! Temporada de balanços começando a todo vapor e hoje foi a vez da Suzano divulgar os seus resultados. Neste dia, ainda teremos a divulgação dos resultados da Vale e da Multiplan. A Suzano, meus amigos, apenas em um trimestre entregou um lucro de 3 bilhões 237 milhões de reais, revertendo prejuízo no mesmo período do ano passado. Com esse lucro, ela veio entregando um resultado bem acima do que o mercado estava esperando, que era lá na casa dos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Em breve, a Irani, outra empresa do setor de papel e celulose, vai divulgar os seus resultados próximo dia 31, antes da abertura do mercado. E depois é a vez da Klabin, no próximo dia 4, também antes da abertura do mercado. Vou começar com vocês apresentando a companhia. A Suzano é uma gigante no segmento de papel e celulose. Ela é líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto, já que a celulose pode ser obtida por outros processos, outras fontes. Ela é uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e está ingressando no mercado dos Estados Unidos. A empresa divulgou que ela entrou neste último trimestre no segmento de embalagens do país. Então ela espera terminar a transação no quarto trimestre de 2024. O investimento foi na ordem de 110 milhões de dólares e a capacidade de produção deve lá girar ao redor dos 420 mil toneladas de papel cartão por ano. Em relação a números, a companhia conta com 44 mil clientes, 36% de participação no mercado no segmento de papel, atua com 1,5 milhão de hectares plantados, 1,5 milhão de hectares destinados à conservação, mais de 13 milhões de toneladas de celulose no mercado, 1 milhão e 300 mil toneladas de papel, 280 mil toneladas de papéis para consumo. Distribuição geográfica. A companhia está localizada em várias regiões no país, contando com fábricas, também reservas, e atua nos mercados asiáticos, mercados europeus e dos Estados Unidos. Em resultado, como é que foi o resultado da receita? Em relação ao trimestre anterior, alta de 7%, a receita atingiu 12 bilhões 274 milhões de reais, sendo 9 milhões e 700 no mercado externo e 2 bilhões 560 aqui no mercado interno. Então, o principal mercado da Suzano é o externo. Variação de dólar, preço de celulose, cotação de celulose influencia muito no resultado da Suzano. Ao contrário da Irani. A Irani é predominantemente uma empresa local. E em relação a crescimento, terceiro trimestre de 2023 para cá, a empresa cresceu 37%, crescimento muito forte. Segmentos: celulose, 80% da receita da empresa. Em segundo lugar, imprimir e escrever, 11%. Outros papéis, 6%. E papel cartão, 3%, que é o que ela está ingressando agora mais forte nos Estados Unidos. EBITDA da empresa passou dos 6 bilhões e 500 milhões de reais. A margem EBITDA, que é o quanto que ela consegue transformar de receita em EBITDA, ficou em 53%. Então, a cada 100 reais de receita, ela transforma 53 reais em EBITDA, que é o resultado operacional. Deu uma leve reduzida em relação ao trimestre anterior, mas subiu aqui 12 pontos percentuais em relação aos 41% de margem EBITDA no terceiro trimestre de 2023. E o crescimento do EBITDA no período de 77%, EBITDA muito forte. Geração de caixa aumentou 118% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 1 bilhão 467 milhões de reais, leve queda de 6% em relação ao trimestre anterior. Volume de vendas, crescimento nos dois cenários. Em relação a 2023, alta de 6%, e no último trimestre, alta de 4%. Custo de caixa estável em relação ao terceiro trimestre e aumentou 4%, ligeiro aumento, em relação ao trimestre anterior. Aqui são os principais componentes que compõem esse custo. O principal é madeira, depois são os produtos químicos utilizados, custos físicos, energia e outros. E na parte de dívida líquida e alavancagem,
nós vimos que é uma empresa boa e que está mantendo o seu endividamento dentro aqui de patamares considerados altos, mas não para uma empresa que tem uma geração de caixa tão alta como é o caso da Suzano. Dívida líquida sobre o EBITDA está por volta de 3 vezes, deu uma reduzida, estava 3,5, agora foi 3,2 em relação ao trimestre anterior, mas está acima dos 2,7 vezes lá do terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida tem um cronograma médio de 77 meses. Mas qual a questão? Para o caixa que ela tem um cronograma de amortização muito tranquilo. Ela vai ter a maior parte de sua dívida, quase 10 bilhões de reais, vencendo em 2009 e diante. A sua dívida em dólar tá aqui, ó. Aqui, no caso, é dólar, certo? São 10 bilhões de dólares. A dívida dela tá por volta de 13 bilhões de reais, 13 bilhões de dólares. Então, cronograma de amortização tranquilo. É uma empresa que não vai ficar aqui sufocada a depender dos seus resultados. E em relação à empresa, como é que está aqui a questão de resultado da companhia? Como é que está influenciando nas suas cotações? Vamos ver. SUSB3. SUSB3 no ano, nos últimos 12 meses, alta 10%, regiões importantes nos R$ 46 é a mínima dos últimos 12 meses e 65 é a máxima. Os papéis hoje, dentro de um mercado que parecia que ia dar uma derretida, mas fechou no positivo, índice Bovespa 0,65% de alta, se segurando bem, ó, na região da média de 200 do gráfico diário, porque média de 200 é importante. Você pega assim, ó, 200 períodos. Que período? Qualquer período. Aqui no caso é o gráfico diário. Então você pega aí 200 dias, certo? 200 dias. Imagine que num dia tá R$ 4, no outro tá 5, no outro tá 6. Quanto mais o preço sobe, mais os compradores estão com força. Quanto mais o preço cai, mais os vendidos estão com força. Então, quando pegamos períodos, seja 21, 72, 17, 9 dias, 9 candles de 15 minutos, de 60 minutos, nós vamos ver naquele determinado período quem está com mais força compradora. Se nos últimos 200 períodos o preço médio, a cotação, né, que vai ser o preço colocado na prática, a cotação tiver acima dessa média de negociação, que seria um preço médio, é isso aqui, ó, significa que os compradores estão com mais força. Se o preço estiver abaixo dessa média, no caso 200 dias, significa que os vendedores estarão com mais força. E a média 200 é importante porque é uma média de longo prazo. Quando ela é rompida, o mercado tende a dar uma acelerada. Aqui, ó, a última vez que tocou na região dos 123 mil pontos, nos próximos dias, o mercado deu uma pipocada. E agora já está tocando lá novamente. Na Suzano, foi um dia mais lateral. E veja que a Suzano é a mesma coisa. Ela está obedecendo média de 200 no gráfico diário. E está ali na região dos R$ 54. É justamente a região de último fundo feito aqui pelos compradores. Então o papel está com muita força nos últimos tempos. Chegou a bater nos R$ 58,21 ontem. Amanhã a tendência é que venha romper aqui acima dos R$ 59. Mas nós sabemos que o mercado é sacana. O que o mercado pode fazer? Derrubar o papel para cá, para a região dos 54 ou até regiões mais abaixo e depois começar a dar aquela pipocada para cima. Para quem é mais audacioso, um outro possível cenário seria o seguinte, ó, o mercado abrir com um gap para cima, vamos dizer que abra aqui nos R$ 53 e ao longo do dia a tendência é fechar esse gap. Então daria para entrar vendido. Se você quiser olhar como operar vendido, só dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz hoje. Agora vamos olhando... e esquecendo, né? Regiões importantes de preço, ó. Máxima histórica do papel foi atingido ali em 2020. Tá lá... 2021, desculpem. Final de 2020, deu aquela estilingada. Em 2021, chegou lá nos R$ 73. E isso tirando os dividendos. Dividend yield da empresa não está dos melhores. 2%. Ela está no período mais de investimento. E quando vamos pegar indicadores, vamos ter o seguinte para a Suzano. Indicadores, PL está alto,
mas porque ela andou tendo os prejuízos aí, e P sobre VP de menos de 2 vezes. Então, para uma empresa do tamanho da Suzano, na minha opinião, sempre vale a pena aportar, sempre vale a pena comprar de pouquinho em pouquinho para aumentar o patrimônio pensando em resultados no longo prazo. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Até mais.